E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a escolha do nome da sua página, do seu endereço, e o que caracteriza um bom nome dentro desse contexto. Que tipo de escolha de palavras, etc., caracteriza um bom nome para uma página, principalmente no nosso contexto aqui do Brasil. Então eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que essa não é uma escolha óbvia para todo mundo. Então entender o que é um bom nome é muito diferente do nosso uso prático no dia a dia. Então quando você está na posição de escolher o nome, de definir um nome, você precisa ter em mente algumas ideias, alguns tópicos, algumas coisas que são bastante simples, mas que vão te ajudar a tomar uma boa decisão também. Então, antes de tudo, eu quero pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal se você acha que esse conteúdo te ajuda de alguma maneira, porque se inscrevendo, curtindo, você também ajuda o projeto a continuar e me ajuda a continuar trazendo conteúdo, né, dicas, ideias interessantes para o resto da comunidade também. E vamos lá. O primeiro tópico, a primeira questão, a mais abrangente também, talvez um pouco óbvia para algumas pessoas, é que antes de escolher um nome para a sua página, você deve pensar no público que espera atingir. Então, talvez essa seja a dica mais simples e mais valiosa. Porque isso aqui, na verdade, diz respeito a tudo. Por exemplo, se você é um cara da informática e você pretende colocar um endereço no ar, talvez você tenha uma certa liberdade para usar termos técnicos que uma padaria, por exemplo, não pode utilizar, simplesmente porque o público-alvo é completamente diferente e as pessoas que vão acessar o site dessa padaria provavelmente não conhecem os termos técnicos ligados à área de tecnologia da informação. E isso, com certeza, vai causar algum tipo de confusão para alguém. Então é evidente que a escolha do vocabulário, a escolha dos termos, a escolha até do... Por exemplo, eu não recomendo que ninguém utilize estrangeirismos no endereço brasileiro, mas talvez dentro do seu nicho específico de trabalho isso não seja um problema. Então eu vejo, por exemplo, que no campo do marketing, os estrangeirismos se tornaram muito comuns, coisa que eu particularmente nem gosto, para ser bastante sincero. Mas se você está fazendo uma página, quem sabe para profissionais de marketing, se esse é o seu público, talvez eles não tenham tantos problemas com estrangeirismos como outros públicos-alvo teriam, né, em outras áreas, em outros nichos de trabalho. Então, pensar no público é extremamente importante, porque isso impacta no vocabulário, isso impacta até na escolha do domínio. Então, se você tem um negócio local, se você está pensando no público brasileiro, provavelmente o BR é a sua primeira escolha antes de escolher o .com. Então, pense nisso com carinho primeiro, entenda esse público, mesmo que ele não seja claro agora, ele pode mudar ao longo do tempo, dependendo do que você quer fazer, mas ter uma previsão minimamente realista sobre isso com certeza vai te ajudar a definir um monte de coisas no seu projeto, e isso inclui, é claro, o nome da sua página. Eu não estou falando aqui para quem tem uma empresa, por exemplo, constituída no mercado e não tem uma liberdade propriamente dita na escolha do nome na hora de registrar um domínio. Então está um tanto quanto preso ao nome que essa empresa já tem ou alguma variação pequena desse nome que já foi estabelecido. Mas para você que está criando alguma coisa nova, que tem um projeto que vai entrar agora e que tem toda a liberdade para definir o seu nome, para definir o nome do seu site, o nome do seu projeto e uma série de outras questões que envolvem essa iniciativa, então a definição de público é basicamente uma das primeiras coisas que você precisa fazer para tudo, também para a escolha do seu domínio e também para a escolha do nome da sua página. A próxima questão é também abrangente, mas que eu sinto que é importante colocar aqui, é que antes de você escolher o nome da sua página, então, antes de escolher um nome, pesquise por outros domínios e perfis sociais já registrados, para evitar confusões, eu já vou explicar, e problemas jurídicos. Essa pesquisa deve ser abrangente para além do domínio que você pretende registrar. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Se você definiu, por exemplo, que você vai utilizar um domínio .com
e que essa é a melhor solução para você agora para o que você quer fazer. Você precisa pesquisar nomes iguais ao que você vai utilizar ou muito parecidos, não só no .com. Na verdade, você vai ter que pesquisar no .com, porque para fazer o registro você vai fazer essa pesquisa, e se esse nome já estiver sendo utilizado, o sistema vai brecar essa escolha para você, você não vai conseguir, obviamente, né, definir um endereço que já está sendo utilizado por alguém, mas você precisa fazer uma pesquisa bem mais ampla. Então, se você vai usar o .com, pesquisa também no .br, pesquisa no .net, dá uma olhadinha nos outros domínios mais novos, como digital, online, ME, e também dá uma olhadinha nas redes sociais, se você tiver tempo, disponibilidade para isso, ou alguém dentro da sua equipe, né, se você está numa empresa, porque isso não só vai te ajudar a evitar qualquer tipo de problema jurídico que possa acontecer, então usar um nome muito parecido com alguém, né, com uma empresa que já existe, com um negócio que já existe, ou até um profissional individual, né, mas que esteja fazendo uma coisa muito parecida com você. Então você pode evitar, sim, problemas jurídicos e você pode evitar também confusões que já são suficientemente problemáticas também para além da justiça, porque você não quer, claro, ninguém quer, na verdade, levar tráfego para uma outra pessoa. Então você não quer que o seu público se confunda na hora de entrar na sua página e acabe caindo numa página de terceiros, né? Então você tem, por exemplo, um domínio .br registrado e tem uma outra pessoa usando um .com com o mesmo nome que você, um nome extremamente parecido com o seu, e isso pode acabar levando pessoas a entrarem nessa página ao invés de acessarem o seu endereço, por exemplo. Isso é uma coisa extremamente nociva, até para a sua imagem, né? Principalmente porque você não sabe o que essa pessoa vai encontrar nessa página também. Por outro lado, isso também pode envolver problemas com negócios concorrentes, então talvez tenham outras pessoas fazendo a mesma coisa no mesmo ramo que você, usando palavras, vocabulários, ideias muito parecidas. Então faz essa pesquisa com certo carinho, principalmente se você está começando uma coisa nova. Eu volto a dizer o que eu já falei no primeiro tópico, essas pesquisas são muito úteis, muita gente pula essas etapas, mas elas são muito importantes porque elas vão te ajudar em tudo que você quer fazer daqui para frente. Então faz essa pesquisa com certo carinho, dá uma olhada também nas redes sociais, entra lá no Instagram, no LinkedIn, verifica se tem outros perfis sociais ali usando o mesmo nome, a mesma ideia que você, para que você tome essa decisão, não só tendo em vista possíveis problemas jurídicos, mas também para evitar confusões, né? Para conseguir ter uma certa originalidade dentro daquilo que você quer fazer e para também não colocar o seu público numa saia justa ou, enfim, né? Acabar fazendo com que as pessoas que querem acessar a sua página caiam na página de qualquer outro serviço ou qualquer outra pessoa que não tem nada a ver com você. Bom, vamos para o próximo tópico. Então, o próximo tópico é sobre o registro BR, né? Sobre a escolha de domínios BR. Então, se você for registrar um domínio BR, evite palavras, até já falei isso, mas eu estou reforçando aqui. Evite palavras e abreviações estrangeiras que podem não ser compreendidas pelo público brasileiro, né? Mais claro impossível. Não sei se eu preciso destrinchar isso aqui, mas eu até já usei o exemplo do marketing, que existe um certo vício da galera do marketing por estrangeirismos e, enfim. Esse tipo de coisa acaba sendo bastante prejudicial nessa lógica aqui da escolha do endereço, do domínio, porque nem todo mundo sabe inglês, a gente está no Brasil, e evita. Se você puder evitar, se isso não for fundamental para você, se o nome do seu projeto não for um nome estrangeiro ou algo do tipo, evite esse tipo de estrangeirismo. A única exceção possível para a gente pensar é no caso de você já ter um plano, um projeto de constituir alguma coisa que seja voltada para um público mais amplo do que o público brasileiro, e pode ser um site bilíngue ou com algum tipo de tradução, então você vai ter que fazer um malabarismo para encontrar uma maneira de estabelecer um nome que não seja muito estranho para ninguém, embora isso frequentemente seja um pouco difícil. Uma solução que muita gente encontra para esse tipo de coisa é o registro do seu próprio nome, né? Então o próprio nome é sempre uma boa escolha porque é o seu nome. Em qualquer idioma, em qualquer situação,
é sempre o seu nome próprio, né? Não envolve uma tradução, por exemplo, de uma palavra num idioma local. Mas se esse não for o caso, se você já não tiver um projeto, uma ideia, uma certeza, digamos assim, ou uma probabilidade muito grande de ter um público muito amplo que pode ficar confortável com a língua inglesa, etc., então evita esse tipo de situação de palavras estrangeiras e foca em um vocabulário que seja simples, fácil, acessível para todo mundo na sua língua, no seu país, que isso provavelmente vai ser a melhor decisão para você agora. Então vamos para o próximo tópico. Então, o próximo tópico é mais simples. Evite palavras grandes demais. Então, é isso, evite palavras grandes demais. Então, se você puder escolher uma palavra com 5 letras, então escolha uma palavra com 5 letras, não escolha uma com 15, né? Palavras grandes demais, principalmente quando elas são combinadas em várias, então você tem um domínio ali com 3, 4 palavras imensas, né? Certamente isso não é legal, isso dificulta a memorização do seu domínio, isso dificulta que as pessoas digitem o seu domínio corretamente, esse tipo de coisa. Então, próximo é evite palavras, na verdade, evite nomes, vamos colocar assim, evite nomes com mais de 2 palavras. Bom, se você está no BR ou no .com, eu sei que isso aqui pode ser bastante difícil, porque tudo que você pensa nos primeiros momentos, então você tem algumas ideias iniciais ali, praticamente tudo que você pensa, quando você pesquisa, você vai ver que já foi registrado por alguém. Mesmo assim, se for possível, dependendo do que você vai fazer, do vocabulário que envolve o seu negócio ou a sua iniciativa, então se você puder constituir nomes com 1 ou 2 palavras, isso é perfeito. É sempre melhor, é sempre mais fácil. Então, é uma dica valiosa, claro, combinada com as outras questões que a gente está apontando aqui. Então, nenhuma dessas coisas é necessariamente mais importante do que as outras. Você vai tentar conciliar, dentro do que for possível, a maior parte de dicas dessas que eu estou listando aqui para que você consiga chegar a uma solução ideal. Então, próxima questão é palavras fáceis de lembrar e de escrever são as melhores opções. Bastante óbvio também, mas tem que ser colocado. Então, da mesma maneira como eu falei antes em relação à quantidade de palavras e a palavras muito grandes, evite palavras difíceis. Um vocabulário prolixo não vai te ajudar, né? Então, palavras que são difíceis de soletrar, de escrever, etc., têm que ser evitadas. E claro, se você tem um português excelente, pensa no seu público também, pensa nas pessoas, na realidade das outras pessoas, não tira só por você, né? Então tenta fazer um exercício de reflexão para entender o que pode ser difícil para as outras pessoas também, né? Não pense, é claro, só em você ou num público muito restrito. Então entenda que tipo de palavras podem ser difíceis de soletrar, difíceis de escrever, né? Enfim, para que você não cause confusões e constrangimentos para as pessoas que você pretende impactar com o seu projeto. Uma próxima dica para evitar palavras, ainda dentro da mesma questão das palavras, né? Para evitar palavras com caracteres especiais, né? Com caracteres especiais, e tipo cedilha, til, por exemplo, acento agudo, etc. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Em 2 sentidos. Tanto para você evitar as palavras que têm acentos, caracteres especiais, mas que são escritas sem esses caracteres especiais no endereço. Então, vou pegar o exemplo da palavra comunicação. Existe a palavra comunicação sendo utilizada dessa maneira em endereços da internet, por exemplo. Eu não gosto disso. Tem gente que não vê problema, mas eu não gosto. Hoje em dia, de algum tempo para cá, não sei exatamente de quanto tempo para cá, existe a possibilidade de você registrar, né, a palavra com os caracteres especiais. Então, você pode registrar comunicação. Eu quero dizer que você pode no sentido de que é possível, mas não faça isso. Não faça isso porque isso é um tiro no pé, isso não vai te ajudar, isso não vai ajudar o seu público, né? Uma parte das pessoas não sabe nem que isso existe,
Então, isso definitivamente não é uma boa solução no meu ponto de vista. Então, eu sugiro que você evite tanto a utilização de palavras que têm originalmente esse tipo de caractere, mas que são grafadas no endereço sem esses caracteres, por exemplo, dessa maneira que está aqui. E eu também sugiro que você evite mais ainda, terminantemente, o uso desse tipo de caractere no seu endereço. Então, escrever, por exemplo, a palavra comunicação da maneira como ela de fato é escrita na língua portuguesa. Eu evitaria as duas coisas se isso for possível. Então, procure escolher palavras que não tenham caracteres especiais, que você possa escrevê-las do jeito que elas são no endereço, sem nenhum tipo de modificação ou sem que as pessoas tenham que supor de que maneira elas precisam escrever aquele endereço para que aquele endereço funcione, para que ele dê certo. E, por último, né, tem mais uma questão para a gente pontuar aqui, que na maior parte dos casos é melhor um nome mais ou menos. Então, é melhor um nome mais ou menos acompanhado de um domínio bom do que um nome excelente que termina em um domínio ruim. Mas isso, quero deixar claro, mas isso não é uma regra, é uma opinião. Então é isso, né? Termino com essa colocação, com essa opinião. Eu particularmente acho que ainda vale mais a pena, para a maior parte das coisas, registrar um domínio .br, um .com, por exemplo, enfim, domínios que sejam mais familiares, mais antigos, fazendo aí um exercício de adaptar o nome para conseguir encontrar um nome legal que esteja disponível, do que apelar para domínios que sejam muito estranhos, muito diferentes, que podem te prejudicar em algumas situações, só para colocar o nome que você pensou inicialmente sem nenhuma alteração. Então, isso é uma opinião, não é uma regra. Existem várias questões aqui que podem alterar esse tópico, né? Isso que eu estou colocando. Por exemplo, nomes próprios. Talvez você não tenha o seu nome próprio disponível no .com, mas ele esteja disponível, por exemplo, no .cc, e isso se torna uma opção interessante para você. Então, isso já seria uma exceção para o que eu estou colocando aqui. Mas eu acho legal colocar, porque quando você fizer a sua pesquisa de domínio, quando você pensar num nome, e em qualquer registradora que você pesquisar por esse nome, você vai ver várias opções, é claro, além do .com, além do BR, e isso provavelmente vai ser tentador para você. Então eu estou colocando aqui para que você pense também sobre isso, né, para que você não faça uma má escolha, para que você faça uma boa escolha e consiga encontrar uma solução ideal que atenda ao seu projeto. Então é isso, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil para você e que ele te ajude na hora de escolher o nome do seu site. Um grande abraço, valeu!